Já vai deixando o teu joinha, porque eu acho que você vai gostar muito desse vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre método de estudo, sobre aprender com questões, revisões, simulados. Então já deixa teu like que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Oi amigos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Amanda, eu sou vestibulanda de Medicina. E nesse vídeo eu vim falar um pouquinho sobre o meu método de estudos agora, que eu adotei faz acho que umas 2-3 semanas e tá dando muito certo pra mim. Eu vim falar também um pouquinho sobre como que eu vou aperfeiçoar esse método nas próximas 2 semanas, que são as 2 últimas semanas até o meu vestibular, se eles não adiarem. Então vamos lá! Bom, então vamos lá. Esse vestibular que eu tô focando mais é o vestibular da UEPG, aqui do Paraná, Universidade Estadual de Ponta Grossa, caso você não seja aqui do Paraná. O vestibular tá marcado pro dia 2 e 13 de maio. E eu não sei se eles vão adiar, se eles não vão adiar. Tem fontes dizendo que eles não vão adiar dessa vez. Então temos 2 semanas até ele. Confesso pra vocês que eu queria que adiassem, porque a gente sempre quer ter mais tempo. Mas também, quanto mais tempo a gente tem, menos a gente faz, né? Então eu dei uma reorganizada ontem, dei uma pensada no que eu preciso fazer e tal. E eu vim contar pra vocês junto com essa história do método. Então, basicamente, eu estudo por questões, só que não é aquela coisa de tipo, eu vou imprimir a prova e eu vou fazer a prova aqui. Então, eu estudo por questões separadas por assunto. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui tem 2 listas de exercícios de biologia. Essa daqui é de citologia e essa daqui é de botânica. O que eu fiz? Desse vestibular da UEPG, eu já fiz 3 provas deles. Eles fazem, tradicionalmente, 2 provas por ano. Uma no meio do ano e uma no final. Eu já fiz 2 de um ano, né? Então, 2019 inteiro. E eu fiz a do final do ano de 2018. Então, eu fiz um total de 3 vestibulares deles. Aí, eu fui nessas provas e fui caçando questões de acordo com o meu mapeamento. Então, no meu mapeamento que eu fiz faz bastante tempo, biologia, a coisa que mais cai de biologia é citologia. Então eu fui nessas 3 provas que eu fiz e fui caçando questões de citologia. Copiei do PDF, colei num documento de Word, bem certinho, por ordem de mais recente, e aí imprimi pra eu fazer. Aí eu fui fazendo, e as coisas que eu tinha dúvida, eu peguei o meu resumo. Então aqui, ó, esse clips, ele junta o meu resumo. Aqui a gente tem a coisa de exercícios, e aqui a gente tem o resumo. Aí eu fui fazendo a questão, eu não fui dar uma revisada no conteúdo antes, então eu só fui resolvendo as questões, e o que eu tinha dúvida, eu voltava direto ao ponto ali no resumo, e sanava a minha dúvida. Se era uma coisa que não tinha no resumo, eu pesquisava na internet rapidinho. E aí eu fui fazendo isso, fui deixando anotado. Algumas coisas, inclusive, eu deixei anotado no verso. Por quê? Porque eu vou revisando, né? Tipo, estudei segunda-feira os 3 primeiros exercícios. Aí na terça eu vou estudar de novo biologia. Então eu vou revisar esses 3 primeiros exercícios, as coisas que eu deixei anotado, eu vou dar uma olhada nas alternativas ali, por que tava certo, por que tava errado. E aí, continuo fazendo. E isso não somente em dias que eu tenho que estudar citologia, como também em dias que eu fui para estudar botânica. Então, antes de eu continuar fazendo os exercícios de botânica, eu dava uma revisada ali nos exercícios que eu tinha feito de citologia, dava uma revisada nos exercícios que eu tinha feito de botânica, e aí eu continuava fazendo os exercícios. E é basicamente isso que eu tô fazendo para física, química e biologia, que são as matérias que mais tem questões, porque a UEPG ela divide em 2 dias de prova. No primeiro é conhecimentos gerais, então são 5 questões de cada matéria. E aí no segundo é física, química e biologia, 15 questões de cada um. E aí as outras matérias, como que eu vou estudar? Então, basicamente eu vou fazer simulados. Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu cronograma da semana. Calma. Vocês não vão conseguir ver muita coisa. Eu quero fazer um post disso no Instagram, então se você ainda não me segue e quer ver esse post, tá aqui embaixo pra vocês, é @AmandaMarianaTH. Eu coloquei pra eu fazer 2 simulados na semana, então na segunda eu faço simulado de primeira fase, conhecimentos gerais, e na quarta eu faço simulado de segunda fase, que é física, química e biologia. Aí, na terça, eu vou fazer a correção das questões. Em cada uma dessas questões, eu vou olhar, vou ver se eu errei alguma coisa, se eu não errei, se eu tive alguma dúvida, se eu não tive alguma dúvida. E, se necessário, eu pego o resumo pra revisar. Se não for necessário, eu só dou mais uma olhada ali na questão, por que tá certo, por que não tá errado, e vou pra próxima questão. E isso em todas as outras matérias. Então, eu separei também a correção pra não fazer tudo numa louca. Então, de manhã, eu coloquei pra corrigir as linguagens, arte, educação física, português e inglês, só que português e inglês é basicamente só a interpretação, então dá tempo.
E aí, à tarde, eu coloquei humanas, então História e Sociologia, e daí depois Filosofia e Geografia. E aí, à noite, eu coloquei pra eu corrigir só matemática, porque a prova de matemática deles é um pouquinho mais difícil. Como é uma prova de somatória, acaba que você tem que fazer, tipo, 4 contas por questão, então é mais extenso e tal. Então, eu deixei só matemática à noite. Aí, na quinta, né, que quarta-feira de tarde eu fiz o simulado de Física, Química e Biologia. Na quinta, eu vou corrigir cada uma dessas matérias. Então, eu coloquei de manhã pra corrigir só Física. E aí, eu já aproveito e corrijo tanto as questões de conhecimentos gerais, aquelas 5 questões, quanto as questões da prova específica de 15. Então, eu vou acabar corrigindo 20 questões na quinta de manhã de Física, 20 questões na quinta de tarde de Química e 20 questões na quinta de noite de Biologia. E aí, na sexta de manhã, eu deixei para eu estudar Arte, Educação Física e Matemática. Estudar algum assunto que caiu na prova e eu nunca tinha estudado, dar mais uma revisadinha ali naqueles conteúdos, mas basicamente sentar e aprender se tiver alguma coisa ainda faltando para eu aprender. Que tem tipo 1 ou 2 tópicos só. Essas 3 matérias foram as únicas que eu coloquei a mais, além da correção, porque são matérias que algumas coisinhas tem, tipo, pra eu aprender ali, dar uma pesquisadinha melhor. As outras matérias são matérias que é basicamente só revisão, só ver como é que caiu na prova e aprender a fazer. Aí na sexta-feira de tarde eu limpo a casa e na sexta de noite eu coloquei pra fazer mais algumas questões de Física, Química e Biologia. Então, basicamente, meus horários estão assim. Oi, gente, eu falo e às vezes acaba que eu esqueço de falar coisa. Mas então, eu esqueci de falar que na segunda e na quarta de manhã, nos dias que eu for fazer simulado, eu vou estudar Física, Química e Biologia pelo método de listas de exercícios. Aí à tarde eu faço o simulado. Os simulados, todos os 2, vão ser de 4 horas. O de primeira fase, tradicionalmente a prova tem 4 horas também, contando com o tempo para redação e para gabarito, então eu vou repetir. E a prova de segunda fase, que eu vou fazer simulado na quarta, ela tradicionalmente são 3 horas de prova, com o tempo de gabarito. Mas como eu quero fazer 2 redações na semana, eu só coloquei mais 1 hora para eu poder fazer redação também. Então, os 2 simulados vão ser de 4 horas. E aí, na segunda e na quarta à noite, eu vou descansar. Eu coloquei no meu cronograma para eu fazer alguns exercícios a mais de Física, Química e Biologia, mas, tipo, não é regra, sabe? Se eu conseguir fazer, eu faço. Se eu estiver muito cansada, eu não faço. E outra coisa importante é que, ultimamente, eu tô estudando por blocos de 50 minutos e 10 ou 20 minutos de pausa. Então, de manhã, quando eu tenho 3 matérias para estudar, geralmente é 50 minutos, 10 minutos, 50 minutos, 20 minutos, aí 50 minutos e daí eu paro de vez. E aí, à tarde, geralmente é 50, 10, 50, 20, aí 50, 10 e 50 e paro de vez. Então, eu acho que dessa forma fica mais fácil. Os 50 minutos é bem certinho o tempo que eu descobri que eu consigo ficar focada, que eu rendo bastante. E é isso, eu gostei bastante de usar dessa forma. No sábado e no domingo eu não vou fazer nada, tipo, de estudar mesmo. Eu vou só organizar os meus estudos da próxima semana e tal. E também ter um tempo, tipo, pra hidratar meu cabelo, fazer minha unha, sabe? Que a gente não tem durante a semana. Eu vou postar foto no Instagram, tá, gente? Prometo. Então vão lá me seguir, caso você ainda não me siga. E aí, aproveitando que eu tenho 2 semanas pra prova, eu fiz também um cronograma de, tipo, o que estudar em cada dia da semana. Tá aqui. Ó, eu dividi a folha no meio e aí cortei em 5 quadradinhos, acho que vocês não vão conseguir ver. E aí eu só fui colocando por ordem de mapeamento mesmo. Então, tipo, eletrodinâmica cai mais que eletromagnetismo. Então, primeiro eu vou estudar eletrodinâmica e depois eu estudo eletromagnetismo. Aí as outras matérias que eu vou estudar só por correção de prova e tal, eu nem coloquei aqui, porque daí depende da prova. E então eu basicamente só delimitei aqui Física, Química e Biologia e também delimitei Arte, Educação Física e Matemática, que são as matérias que eu vou estudar além da correção. E foi basicamente isso. Eu também delimitei o tipo de redação que eu vou fazer, porque são 3 tipos de texto, então eu já delimitei certinho aqui. E quais são os simulados que eu vou fazer? Eu tava pensando seriamente em fazer simulados que eu não tinha feito as provas, justamente para não fazer questões que eu já tô acostumada a fazer, que eu já vi umas 300 vezes aquela questão. Mas eu percebi que agora, nessas 2 últimas semanas, é importante que eu refaça as provas que eu não consegui passar, que eu tive alguma dificuldade. Então, basicamente, na semana 1, que é essa próxima semana, do dia 19 ao dia 23 de abril,
eu vou fazer as provas de verão de 2019 e daí na outra semana eu faço as provas de inverno de 2019. A de verão de 2018 acho que vai ter que ficar pra Deus dará, ou eu vou tentando resolver, sei lá o que eu faço. E vai ser basicamente isso. É basicamente assim que eu vou estudar. E assim, por que eu gostei tanto desse método de estudo? Por que foi revolucionário pra mim? Primeiro por conta dessa coisa de ir direto ao ponto, sabe? De ir direto ao ponto, tanto na resolução das questões, quanto na revisão daquilo. Tipo, você já resolve a questão, você já vê se você tem alguma dúvida naquela questão, se você saberia responder aquela questão. Se você não saberia, você já vai direto pro resumo, já vê ali bem certinho. Porque senão, antes eu ficava tipo 1 hora pra revisar um resumo. Porque tem coisas que são muito profundas, tipo zoologia. É um resumo muito grande de zoologia. Então eu ficava muito tempo só revisando e acabava que depois eu tava cansada pra fazer os exercícios. Então dessa forma é melhor. Você também revisa olhando os exercícios, então tipo você meio que acostuma com aquele tipo de exercício, sabe? A UEPG tem muito isso. Ela repete muito o tipo de exercício que faz. Então tipo é sempre o mesmo tipo de questão, sabe? Então por isso que eu gostei de fazer dessa forma. E economiza muito tempo, tipo, você se sente eficaz, assim, sério, eu achei o meu método de estudos. E aí, por que eu coloquei também 2 simulados na semana? Justamente pra eu já ir voltando a minha técnica de prova, já ir acostumando com prova, porque é uma coisa que pega muito, né? Na hora da prova, às vezes você vai mal mais pelo cansaço e pela falta de costume de fazer prova do que pela falta de conteúdo. Porque às vezes você sabe aquela questão, você não consegue fazer questão porque você tá cansado. E como que você resolve esse cansaço? Exercício físico e prática de prova. É claro, eu gostaria que tivesse mais tempo para poder fazer mais simulados, mas como eu disse, se tivesse mais tempo, provavelmente eu tava procrastinando até agora. Então, vou ficar feliz se adiarem? Vou ficar feliz se adiarem, mas também se não adiarem, eu fiz o que eu pude agora, e fiz antes também, não é só agora que eu tô estudando. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você quer ver esse cronograma, vai lá me seguir no Instagram, que eu vou postar ele bem certinho. Me segue lá, eu sempre tô postando minha rotina também nos stories. E também uns conteúdos bem legais nos posts. Eu acho que você vai gostar. E tá também aqui embaixo no link, se vocês quiserem só clicar no link e já serem direcionados. Não esquece de deixar teu like, que você me ajuda muito na divulgação. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se tiver alguma sugestão para as pessoas também de métodos de estudo, pode deixar nos comentários. Manda esse vídeo pro teu amigo que também tá prestando vestibular, também tá nessa correria de véspera. Um beijo e até o próximo vídeo!